Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje vamos falar da HQ Aquaman, edição número 10. E se você gosta desse tipo de conteúdo e puder apoiar o canal se inscrevendo e dando like no vídeo, saiba que vai ajudar muito nesse trabalho. E para ter acesso antecipado aos vídeos da semana e participar das escolhas das HQs, você pode se tornar membro Geek do canal. Nas profundezas, onde a luz do sol mal ousa tocar, o oceano se revela em toda sua grandiosidade e mistério. Entre destroços esquecidos e silêncios milenares, Andrina avança, destemida, movida por algo maior que um medo. Seus cabelos flamejantes cortam as águas como brasas sob o azul profundo, enquanto relâmpagos de energia dançam entre suas mãos. O mar, indomável e antigo, observa, pois quem se atreve a desvendar seus segredos pode não encontrar apenas o perigo, mas também o poder e o tesouro que dormem nas sombras do abismo. Nas ruínas de Atlântida, o poder das marés se contorce diante da determinação de Garth. Ele ergue os braços, e correntes de energia líquida giram em torno dele como serpentes luminosas, um espetáculo de força e desespero. Mera observa ao lado de Jackson, seu olhar carregado de preocupação, enquanto Garth insiste em romper a barreira que o separa do desconhecido. Horas se passaram e o oceano parece zombar de seus esforços. O desespero paira sob as ondas enquanto Garth admite o impensável. A Atlântida está presa, deslocada entre dimensões, banida do próprio oceano. Mera, com o olhar firme e o coração pesado, encara o impossível. Há chance. Um último fio de esperança. Se o mar não pode ser alcançado daqui, ela precisa ir até Shebel, seu lar, sua origem. Lá, talvez encontre um caminho até Arthur e a salvação de todos. Com determinação nos olhos, ela desafia a impossibilidade. E Garth, mesmo incerto, responde com coragem: "Eu certamente posso tentar." Nas águas calmas, Arthur fecha os olhos e escuta. Não o som das ondas, mas o sussurro do próprio oceano. Ele sente o pulsar das marés, o chamado antigo do azul, algo que transcende a compreensão humana. Dentro do submarino, olhares preocupados se cruzam. Seus aliados percebem que o Rei dos Mares está mudando. O poder que flui por ele é imensurável e perigoso. Arion teme que essa força o consuma, que o herói se perca no abismo da própria grandeza. Pois quanto mais profunda a conexão com o oceano, mais tênue se torna o limite entre homem e Deus. Enquanto seus aliados debatem o futuro, Arthur escuta algo que nenhum outro pode ouvir. Um murmúrio profundo e distante, como 1000 vozes sussurrando ao mesmo tempo, clamando por ajuda nas profundezas. Ele se pergunta se essa é a sensação que Superman tem ao ouvir tudo e todos. Seus olhos brilham como faróis sob o mar, e uma inquietação cresce dentro dele. Há algo lá embaixo, algo que o oceano tenta revelar. Ele sente a vibração, a distorção, uma presença viva entre as correntes. As ondas rugem como feras libertas quando o impossível irrompe do nevoeiro. Um navio pirata ancestral, envolto em relâmpagos púrpura e a escuridão viva. Seu casco ressurge das profundezas, gritando com o trovão, enquanto o símbolo da morte tremula nos mastros rasgados. Do convés do destroyer moderno, marinheiros observam aterrorizados. A embarcação amaldiçoada avança sem freio, cortando o mar com fúria sobrenatural. Do navio amaldiçoado, uma horda de mortos irrompe com gritos de guerra que rasgam o silêncio das ondas. Piratas espectrais, com olhos em brasa e lâminas corroídas pelo tempo. Eles investem contra os vivos em um frenesi de caos e relâmpagos. O pavor toma conta da tripulação. Armas disparam. Ordens se perdem no vento e o convés vira um campo de pesadelos. "Chamem a Liga da Justiça!" Alguém grita, mas já é tarde demais. Um portal de luz rasga o véu entre mundos e dele surge Aquaman, firme e resoluto, o tridente em punho, acompanhado por seus aliados que emanam poder e determinação. O chamado do oceano ecoou até os confins da terra e Arthur atendeu. À frente, o mar revolto guarda a origem do tumulto.
Um navio pirata envolto em trevas, cuspindo relâmpagos e morte. Arion pergunta se Arthur realmente tinha escutado o chamado de ajuda, mesmo estando do outro lado do planeta. E o herói responde: É, eles fizeram barulho bastante. Cercada por piratas esqueléticos, Vivienne mantém o olhar frio e a postura firme. As lâminas inimigas brilham sob a lua, mas o medo não a toca. Acho melhor correrem agora, ela diz, com a voz cortante como aço. Os mortos riem por um instante, e então o ar se ilumina em azul, e suas espadas ganham vida com energia pura. Sou uma dama, ela declara antes que o silêncio se quebre em cortes velozes e golpes precisos. Com o mar rugindo ao redor, Aquaman salta para o convés tomado pelos mortos-vivos. O tridente em punho e o olhar afiado como lâmina. Cada golpe seu é um trovão, rasgando o silêncio amaldiçoado que paira sobre o navio espectral. Diante dele surge o capitão, uma figura de ossos e sombras, com uma barba fantasmagórica que brilha à luz da tempestade. O embate é inevitável. O convés vira um caos de espadas e feitiços. Enquanto os piratas mortos riem de sua própria imortalidade, os heróis contra-atacam com poder e precisão. Um brilho místico corta o ar. Runas e símbolos se entrelaçam em pura energia. Arion, com o olhar concentrado, toca a magia que os mantém de pé e a desfaz como se fosse um fio frágil. As criaturas gritam, dissolvendo-se em luz azulada, arrastadas de volta ao esquecimento. Mas algo no ar permanece, uma sensação antiga, um poder esquecido que desperta nas profundezas, esperando a hora certa de emergir novamente. O convés treme quando Aquaman encara o Capitão Espectral em meio às chamas e relâmpagos. O tridente brilha como um sol submerso, cortando o véu entre mundos. O pirata urra sua fúria, movido por um propósito esquecido, e o mar responde com violência. Arion se prepara, conjurando um feitiço ancestral, uma armadilha espiritual capaz de devolver as almas ao abismo. Preciso que você os atraia, ele grita. Arthur sorri. Atraí-los? Prefiro jogá-los direto lá dentro. Mas antes que o plano se complete, as sombras se movem, e o perigo cresce mais rápido do que as ondas. Com um rugido que ecoa nas profundezas, Aquaman convoca o próprio oceano. As águas giram ao seu redor em um vórtice colossal, um furacão vivo que devora tudo em seu caminho. Seus olhos brilham como faróis de poder absoluto, energia demais, selvagem demais. O mar obedece, mas teme. O Capitão Fantasma tenta resistir, agarrando o leme do navio amaldiçoado, enquanto a corrente os puxa sem piedade. Agora, Arion! Grita Arthur e o feitiço se completa. A fúria do oceano se torna julgamento, e os mortos são tragados de volta ao abismo de onde jamais deveriam ter saído. O mar se transforma em um redemoinho de luz e poder, enquanto Aquaman controla cada gota d'água com precisão devastadora. Arion ergue seus glifos rúnicos e os corpos espectrais dos piratas são sugados para o vórtice, dissolvendo-se em pura energia. Cada alma liberta um clarão como estrelas morrendo sob as ondas. Quase lá! Grita, e o oceano responde com um trovão final. Quando a fúria se acalma, o navio amaldiçoado desapareceu. Apenas o silêncio do mar permanece. E a pergunta que ecoa na mente de todos: o que mais foi levado junto com eles? Enquanto o caos do mar se acalma, a cena muda para as ruas iluminadas de Coast City, onde a vida segue em clima de festa. Crianças fantasiadas desfilam entre abóboras e risadas, zombando dos heróis que salvam o mundo sem serem lembrados. Aquaman é tão bobo, piratas são muito mais legais, diz uma criança vestida como bucaneira, mas o riso logo morre. Algo muda no ar. Um silêncio estranho corta o som das vozes e os olhares se voltam para o horizonte. O impossível parece ter seguido os heróis até a superfície. De repente, o impossível rasga o coração da cidade. Um navio pirata colossal, envolto em energia espectral. Ele emerge das sombras e avança entre os prédios, esmagando o asfalto sob o peso de séculos de maldição. O chão treme, gritos ecoam e as luzes da metrópolis piscam diante do terror vindo do mar. Crianças fantasiadas observam atônitas, os olhos refletindo o brilho sobrenatural das velas negras.
Aquaman e seus aliados percebem, o combate não acabou. E enquanto todos correm por suas vidas, uma coisa fica clara. Os fantasmas do oceano agora marcham pela terra firme. O navio amaldiçoado corta as ruas de Coast City como uma fera fora do tempo, guiado por seu capitão espectral em busca de algo há muito perdido. Piratas mortos-vivos avançam espalhando pânico entre os civis, enquanto Aquaman surge sobre as ondas criadas pelo seu próprio poder. O tridente colide com espadas corroídas, o som metálico ecoando entre os arranha-céus. Arion conjura as runas de energia, preparando um feitiço que brilha como um segundo sol. Nas sombras do caos urbano, os piratas desenterram algo antigo, um baú envolto em runas esquecidas, o verdadeiro motivo de sua volta. Mas, de repente, Andrina surge como uma tempestade viva, o tridente em punho e a determinação no olhar. Não para vocês, ela sentencia, e o poder do oceano se curva à sua vontade. Relâmpagos cortam o chão e o vento uiva em resposta. O capitão a encara, tomado pela fúria e medo. Você nos trouxe até aqui, ele rosna. Andrina apenas sorri, o mar brilhando ao seu redor. Eu trouxe vocês para o fim. Andrina encara o capitão espectral pela última vez, seu poder irradiando como um farol sob o mar. É hora de voltar a dormir, ela sussurra, enquanto a energia se espalha em ondas elétricas. O pirata grita, resistindo ao inevitável, mas a luz o consome, levando junto o peso de séculos amaldiçoados. Com um gesto firme, Andrina toma o artefato brilhante, um tesouro que pulsa como um coração vivo. Desculpe, meu amigo, mas vou precisar disso. O navio começa a se desfazer, dissolvendo-se no ar, e ela sorri misteriosa. Melhor eu ir antes que o papai descubra o que eu acabei de fazer. Quando o silêncio retorna às ruas devastadas, restam apenas destroços e o eco distante da batalha. Aquaman observa os restos do Capitão Pirata, agora reduzido a ossos e poeira, sem entender como algo morto pôde se erguer com tamanha fúria. Arion, pensativo, percebe que a questão mais urgente não é quem o trouxe de volta, mas o que ele procurava. Enquanto isso, nas sombras de um beco, Andrina segura o cofre reluzente, o mesmo tesouro que todos tentavam encontrar. Um brilho misterioso escapa entre seus dedos. O jogo agora mudou, e ela guarda o segredo que pode decidir o destino do oceano. Essa foi uma pincelada da história da HQ Aquaman, edição número 10. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!